Meu nome é Samuel Cabanelas. Oi, meu nome é João Pedro Della Mônica. Eu sou Sofia Narciso. E hoje a gente vai falar sobre a obra mais recente do Walter Salles, Ainda Estou Aqui. Eu acho que você tem que falar a obra premiada, ganhadora de Oscar. Mano, eu tive uma experiência, primeira vez que eu vi, uma experiência diferente com o filme, por quê? Porque ao mesmo tempo que a família do Rubens Paiva é uma família muito, vamos dizer, idealizada, né? Porque o cara era endinheirado, tinha a condição de cuidar dos filhos, morava em frente à praia, era arquiteto, né? Mano, eu tive muitos momentos de identificação com a família, principalmente quando tá todo mundo reunido, são tipo os agregados da família, tem tio, tem amigo, aí tá toda aquela loucura de todo mundo reunido, né? Aí os tios falando de política, as tia falando como é que faz a receita do negócio, as crianças jogando futebol. Mano, lembrei muito de domingos da feijoada na casa da minha avó, tá ligado? Eu não, né, não tendo a condição da família Paiva, é uma condição diferenciada, mas eu acho que o filme consegue estabelecer esse vínculo, uma família, mesmo sendo de uma classe diferente, uma coisa que você possa se identificar, né? Porque todo mundo tem esses momentos de família. E quando ele é partido, ele é quebrado no meio do filme, aí você sente o peso daquela sinergia faltando, né? Porque a casa, ela vira praticamente um enterro, as cortinas se fecham, a casa é o segundo personagem que morre, além do Rubens Paiva nesse filme, né? E todo aquele ambiente solarizado, com alegria, foi morto pelo sumiço do Rubens Paiva, né, mano? Uma das coisas mais marcantes desse filme é realmente a questão do brilho que apaga, assim. Porque, principalmente assim, pra quem. Eu imagino as pessoas. Porque assim, brasileiro já sabe a questão da ditadura. Eu imagino as pessoas de fora vendo esse filme não sabendo sobre o que é, assim, tanto. Porque você vê essa primeira metade, esse começo tão cheio de vida, tão amoroso, tão caloroso, com uma figura paterna. Porque o trabalho do Selton Mello com esse personagem barra pessoa real, né? Mas foi tão lindo, porque foi tão sensível, foi tão. Você precisa se conectar com o Rubens para sentir a falta dele. Se o filme começasse logo com ele sendo levado, claro, você ia ficar sentindo porque realmente é uma situação muito tensa, mas assim, você não ia entender a falta que ele fez ali naquela família, naquela casa. Então, toda essa preparação de território com essa vida tão boa que eles tinham, com esses amigos, com esses tios, com os filhos, com a casa e tudo, com o cachorro também, e pelo menos do filme, né, que já foi dito que ele foi adicionado ali pro próprio filme, mas tudo isso foi para mostrar para você de uma forma narrativa, para se identificar ali, para você sentir essa emoção humana, que é gostar, né, da história do personagem. E quando a partir do momento que ele é levado, do último olhar que ele dá para Eunice, e tudo começa a ficar tudo tão sufocante, tão, sabe, tão com tanto terror, assim, com todo aquele brilho da casa some, como você falou, tudo fica escuro, e o Walter fez um trabalho muito lindo em preparar esse território para fazer a presença e a não presença do Rubens ser sentida. Eu acho que, como eu falei, o Selton fez um trabalho muito bom, e o Selton foi uma escalação muito perfeita para esse papel. Eu acho que ele tem toda essa maciez, esse carinho que o Rubens precisava. E falar que ele está idêntico ao Rubens Paiva, né? Tá idêntico. Mas, mano, vocês falaram uma coisa que eu acho muito bacana, que é a identificação, né? Porque por mais que seja uma família que a maior parte das pessoas não consegue se identificar na questão financeira, mas se identifica seja como pai, mãe ou filho, tá ligado? Da família, e cria esse sentimento de luto junto com a família Paiva na hora que o Rubens vai embora. E a Sophie falou sobre a galera lá de fora, né? Assistindo esse filme, que eles, pô, eles não sabem sobre a ditadura, né? E eu ouvi muita gente criticando o filme por ele não aprofundar na questão da ditadura. Eles falam muito sobre a família, mas não explicam o contexto ditatorial. E tem muito brasileiro que também não sabe, infelizmente, né? Aí eu queria saber o que vocês acham disso, e já puxando também minha opinião, que, cara, o filme, em geral, assim, eu acho que ele prega muito a questão da memória, né? E se a gente não cultiva a memória, a gente esquece. Igual a própria Eunice, lá no final do filme, mostra que tem a fotinha lá, e ela não sabe exatamente de que data é, mais ou menos, e depois que ela coloca o filme lá para ela assistir as gravações, ela se lembra e ela vai lá e anota, para não se esquecer novamente. E a história, ela é muito igual isso, né? A ditadura, se a gente for parar pra pensar, aconteceu 60 anos atrás, 70 anos atrás.
Só que muitas vezes a gente, o povo brasileiro, a gente não sabe muito sobre esse período, mesmo ele tendo acontecido ontem. A gente muitas vezes sabe muito mais sobre a colonização do Brasil do que sobre a ditadura. Né? Todo mundo sabe quem descobriu o Brasil, mas se a gente perguntar um dos presidentes, né, que foram 5 da época da ditadura, eu acho que ninguém vai saber responder, ou vão saber responder um ou outro. E eu acho legal trazer essa discussão, porque talvez o filme não desenvolveu sobre a ditadura, porque o filme é mais sobre a memória e sobre o sofrimento daquela família, tá ligado? E fala que eu discordo em partes. Porque, ao mesmo tempo que ele deixa de explicar aspectos, né, políticos de como a situação ocorreu daquela maneira, eu acho que ele faz um bom trabalho de se situar no ambiente que ele está. Porque o filme, ele a ditadura, ela é só um pano de fundo para o que acontece na vida daquela família. A ditadura é é aquilo que move a vida daquela família e é por isso que ele é esse negócio do "ainda estou aqui". Essa memória, esse luto que a família Paiva tem do Rubens Paiva é o mesmo luto que muitas famílias tiveram e é o mesmo luto que o Brasil tem dessa época da ditadura, né? Então eu acho que ele pegar esse recorte da família, eu acho que talvez o que acontece, eu vi muita gente discutindo que é mais um filme falando a perspectiva da elite a respeito da ditadura. O que, principalmente com o abandono da personagem lá que é a empregada doméstica. Acho que é uma trama que realmente eu concordo que poderia ser uma trama que poderia ser mais desenvolvida, porque ela é simplesmente abandonada no filme. Ela só, você tá demitida. Não mostra o lado tipo de como ficou essa empregada doméstica. Porque, querendo ou não, é uma discussão, acho que válida, sabe? Você tratar histórias de pessoas marginalizadas, seja pessoas pretas, pessoas LGBTs. Como é que é a situação da ditadura? Acho que é, talvez falta um pouco isso no nosso cinema. Ou falte ou é desconhecido, né? Então, tal com esse retorno, né, dessa narrativa, mais uma vez, de uma elite, talvez seja uma reclamação válida desse povo. Agora, falar que o filme não retrata em si a ditadura, não acho que é um discurso correto, acho que ele pega um recorte em específico, de uma família em específico, até porque o Rubens Paiva contou a história da família dele. Não tinha como ele aprofundar as questões os aspectos políticos numa visão que ele não tem, sendo que é extremamente pessoal. O, o livro dele, a obra inteira dele é, é inteira pessoal. Então, não vejo como você querer abordar isso de uma maneira mais abrangente. Eu ia falar disso, porque assim, eu acho um pouquinho injusto vir com essa, o Walter não falou por que que a ditadura estava acontecendo, ou quem era o presidente, ou o que externamente estava acontecendo, enfim. Porque esse filme é baseado no livro. O livro é escrito pelo filho dele, é uma visão da criança na época que viu o pai sendo levado e não entendia por quê, que tanto é que ele tinha sido levado e ele continuou tentando fugir de casa para jogar bola. Então, isso tudo é uma visão particular dele. A proposta não era falar, não era sobre explicar a ditadura do Brasil, mas sim para falar sobre o desaparecimento das vítimas e do Rubens específico para a família Paiva. E também, a gente nem não citou até agora, mas é Eunice. Como a Eunice foi uma mulher, assim, forte e quando tudo estava desmoronando e ela continuou sendo forte, fazendo direito, né, e ajudando povos indígenas e tudo isso. Então, é uma visão, assim, seria válido reclamar disso se fosse a proposta do filme, mas a proposta do filme não era isso, era adaptar um livro de um filho que perdeu um pai e a visão dele sobre aquele acontecimento com a mãe e com as irmãs e com o próprio pai, né? Então, eu concordo com o que o Jota falou, que é meio. Você pode até dizer, deveriam ter, mas agora entrando mais na parte política, né, que o Samuel falou dos brasileiros mesmo não saberem às vezes. Mas isso é muito intencional, na verdade, porque na onda de conservadorismo que vem crescendo no Brasil, todas essas situações que vêm acontecendo, tudo muito intencional. As reformas dos ensinos e tudo, tipo, não dá para dizer que, claro, eu não diria que não dá para tirar a culpa do brasileiro que não vai atrás, mas também
também é uma coisa muito grande de, pra que eu vou saber disso? Por isso que a gente tem movimentos militantes tão fortes para que não haja esquecimento sobre isso e sobre a ditadura, não sobre o regime, sobre a ditadura. Quão importante é ter um filme desse colocado tão em evidência, porque faz as pessoas colocarem na cara, tipo, você não vai colocar isso pra debaixo do tapete. Isso aconteceu. Isso não foi por causa de XY. Isso foi uma ditadura militar. Foi a polícia, foi os militares. E eles fizeram parte disso e torturavam. Isso, tipo, isso há poucos anos atrás, gente. Menos de 100 anos é pouco. Então é muito importante ser colocado em evidência. Não, eu não falo do povo de fora. O povo de fora, os estadunidenses que vê esse filme nem sabe, nem tem a ideia que os Estados Unidos que financiou a ditadura. Porque para eles é ensinado não, é falado não. Eles nem sabiam que tinha tido ditadura aqui. Tipo, para eles não importa tanto. Então é um filme para nós, para o povo brasileiro não perder essa memória. Esse Ainda Estou Aqui, essa frase, Ainda Estou Aqui, é muito impactante pelo Rubens, pela Eunice, mas pela memória. E eu acho que é muito importante. E o Walter tem dito isso em toda essa divulgação. O Walter tem dito isso em quase todas as entrevistas, né? Ele ia falar no discurso dele, tipo, a última frase que ele ia falar ele ia falar em português, mas o tadinho, ele não conseguiu achar o papel. Ele ia falar ditadura nunca mais, viva a democracia. Então, eu acho importante sempre evidenciar isso. Você tinha falado sobre os americanos, né? Muitas vezes não se identificarem porque eles nem sabiam e, enfim. Acho que tirando a América Latina, que a ditadura na América Latina foi mais ou menos na mesma época, a galera de fora que assiste o filme, eles se identificam, acho que mais pelo luto da família do que pela ditadura. A gente, latino e principalmente o brasileiro, ele se identifica pela dor que a galera vivia no momento, né? Eu vi uma pesquisa bem legal, que é de que muita gente, depois do filme ter sido lançado, pesquisou sobre o período ditatorial. Então eu acho que, de uma certa forma, mesmo a galera não sabendo antes, elas vieram a procurar, a entender mais sobre esse período. E o filme, cara, eu achei ele bem inteligente no requisito do seguinte, você tinha falado sobre questão política, né, Sophie? Ele expressa a sua opinião, só que eu não acho que ele milita de uma forma invasiva essa opinião, tá ligado? Eu acho que ele deixa claro, mas ele não força isso pro espectador. Eu acho que ele é bem sucinto no que ele mostra que é a realidade. Ele não precisa nem falar. Ele não precisa ter um personagem falando, ai, policial é ruim. Porque ele só mostra as coisas que aconteceram que você olha e pensa, caramba, olha o que eles fizeram, sabe? Por isso que assim, teve duas reações, né? Assim, do pessoal da direita pra esse filme. Foi muito. As pessoas falam, isso aí aquelas pessoas falam, isso aí tão dramatizando demais. Mas vocês também não sabem o que o Rubens Paiva fez? Esse tipo de coisa. E outros que pensaram, caramba, né? Eita, eles fizeram isso aí mesmo, né? O que é tenso de vocês só perceberem isso em 2025, 2024 pra 2025, com um filme, sabe, feito agora, mas a gente pega o que a gente consegue, né? Mano, e acho que, mesmo assim, eu acho que para nós mesmos brasileiros, com tanto que, querendo ou não, a ditadura militar é um tema, querendo ou não, que ainda é meio tabu na nossa própria sociedade. Isso é feito de uma maneira estratégica, pô. A gente fez anistia para os militares, pô. Isso é calculado politicamente para a gente ser ignorante no assunto. É que, claro, para nós que é que o filme ele faz esse negócio importante de demonstrar esses horrores para pessoas que talvez não tivessem noção. Porque para nós, por exemplo, para mim o filme ele só conta uma narrativa que eu sempre sou, porque por exemplo, o meu pai ele é ativista político, né? Conheço um monte de político que trabalha com uma política. Já teve já teve cara na minha casa e um senhor já que ele era deputado, que ele contando de como foi torturado na ditadura, que mataram o amigo dele do lado dele. Daí, eu sempre tive querendo ou não, essa talvez infelicidade de saber desse lado do Brasil. Mas é uma coisa, mano, que tem que ser demonstrada não só para os americanos, mas para nós mesmos. Por isso que ainda estou aqui, para a gente relembrar o que é esse período, entende? E, mano, eu acho que a reação da direita, infelizmente, vai ser inevitável, né, mano? Porque a gente tá numa onda de conservadorismo na sociedade. A gente teve, nossa época, né, de uma pequena esperança, né? Teve alguns governos progressistas, né, com o Obama e a Dilma, acho que inclusive o Marcelo Hessel que falou isso. Querendo ou não, vai ter uma onda de conservadorismo agora, mano, a gente vai ter que tancar.
tá ligado? A gente tem que combater contra. E acho que filmes desse tipo servem para combater contra. O filme ganhar o Oscar serve para combater contra, tá ligado? Que a gente ganhou o Oscar, agora, mano, a gente ganhou, não, a gente abre as portas para mais financiamento, para mais oportunidade. Tá entendendo? A minha mãe falou outro dia para mim, você tá fazendo o curso certo na hora certa. Porque, mano, esse tipo de coisa, o Brasil ter ganhado o Oscar, mano, é inacreditável, mano. A gente abre portas inimagináveis, mano. O governo pode ir lá e usar a desculpa que for para falar, ó, cheque de 1 bilhão pro cinema agora. Tem o Oscar. Porque justifica, mano. É uma justificativa, cara. Renome, entende? Então, ele não só resgata uma memória de bosta que teve no Brasil, como a gente ainda assim resgata isso e abre novas oportunidades de fazer mais histórias assim, sabe? Talvez contando essas outras perspectivas de pessoas marginalizadas na ditadura, entende? E eu acho que é importante mencionar como esse filme começou a ser feito eu não lembro agora o ano exato, mas começou a ser feito uns anos atrás, que ele parou justamente quando a arte começou a ser tratada, feito, como sempre, né, mas tipo, começou ainda mais a ser tratada feito lixo, assim, feito nada. Isso que é um filme do Walter Salles, assim, ele não é pouca bosta, ele vem, além de um berço de ouro, ele já tinha sido indicado, tipo, um filme dele já tinha sido indicado, entende? E se ele passou por esse perrengue com o governo da época, imagina os outros artistas e diretores e produções, enfim. Mas o filme ter conseguido ter se mantido e ter sido realmente lançado, ter sido feito, é um grande feito. E ter ganhado um Oscar. 3 indicações. Assim, gente, a gente foi indicado, mesmo que não tenha ganho, mas a gente foi indicado a melhor filme em totalmente português. Foi em uma língua totalmente portuguesa. Tipo assim, isso é um grande feito. É um grande feito. E a gente obviamente, levou o melhor filme estrangeiro. Então, assim, é uma coisa muito grande. É um evento o que aconteceu. Tanto é que, gente, o brasileiro. Nada é por acaso, né? A gente ter ganho um Oscar em domingo de carnaval, as pessoas na rua, assim, em blocos, vendo o Oscar e gritando. E ter essas coisas. Ser brasileiro é muito difícil? É muito difícil. Mas ninguém ama tanto ser o brasileiro como a gente, obviamente, né? Mas, tipo, a gente é patriota. Não no sentido patriotismo do lance de o Brasil é soberano, mas a gente ama ser brasileiro. Numa Copa do Mundo, numa Olimpíada, num filme estando numa premiação. É tipo, é a gente pela gente. Eu acho que a gente faz isso bem. O verde e amarelo tá nas veias, assim, e a gente tem muito orgulho disso. Eu acho isso muito, muito incrível, muito legal do nosso país, assim. E a gente também pode falar e precisa falar sobre a indicação da Fernanda. Infelizmente, a gente não levou, ela não levou para casa, mas assim, como a Fernanda agregou para a história da Eunice, como a sutileza, as cenas que ela tipo, uma cena ou outra que ela grita, e ela fala mais alto, mas assim, tudo na sutileza, tudo no olhar, tudo no sofrimento. A cena que ela volta para casa, ela toma banho, assim, tentando não só tirar a sujeira corporal, mas parece que tentando tirar a sujeira da alma. E, enfim, tudo isso, ela foi um gigante. E eu acho que a Montenegro ser a versão mais velha da Eunice só fez tudo ficar mais lindo. E a Montenegro não precisando nem falar uma palavra no papel, mas mesmo assim, tudo sobre essa história é linda. Tipo, essa história, assim, da indicação, né? Pela Montenegro ter sido indicada por um filme do Walter. E aí a filha dela, Torres, agora indicada também. Seria lindo se ela tivesse levado. Seria uma conclusão de história muito legal, mas enfim. E por um filme do Walter também. Então, a escolha de atriz, a atuação dela, o fato dela ter sido indicada e toda essa campanha, eles fizeram uma campanha linda, assim. E eu acho que vale a pena o Brasil parou por causa dessa mulher. E as pessoas agora, tipo, voltando a ver, abre aspas, slaps and kisses, tapas e beijos, ou os normais. Eu voltei a tentar fazer beijos por causa dessa porra, Viu? mano. Exatamente. Então, assim, a Fernanda foi um furacão que só tem a fazer mais e mais coisas. Vamos ver se talvez ela tenha outros trabalhos até fora ou aqui mesmo dentro do Brasil. Com certeza ela vai ter mais trabalhos, mas né, vamos ver que depois desse descanso que ela merece ter. E ela foi incrível e sensacional, junto com a mãe dela. É tipo assim,
Na primeira parte do filme, até pelo desenvolvimento do próprio Rubens, né? Que a gente não pode deixar de falar de Selton Mello, igual você tinha falado no início. Uma puta atuação, ela acaba ficando um pouco mais de lado, tipo, só sendo feliz e tal, né? Mas aí da segunda parte, que cara, ela passa tudo com o olhar, porque ela tem que ter uma postura de que tá tudo bem pelas crianças, né? E o olhar dela é muito pesado. E depois que ela volta da delegacia, principalmente depois daquela cena da praia, que é justamente quando ela descobre que o Rubens morreu, ela já tem uma outra postura, muito mais forte. Mas eu não acho que ela se tornou forte, não. Eu acho que ela já era. Ela só precisou usar naquele momento, né? E no final do filme, quando a gente vê a Fernanda Montenegro, cara, naquele simples olhar, naquele simples sorriso na foto, sem falar nada, dá pra entender que, tipo, ela falou assim, tá, agora eu posso ser livre. Tipo assim, agora eu posso descansar, porque a minha família tá feliz, eu consegui lutar pelo meu marido, já a história dele. Então, você vê um olhar de leveza, né? No olho da Fernanda mãe. Ah, mano, eu vejo diferente. Eu acho que o olho da Fernanda mãe. Ah, quando ela sorri pra foto, eu acho que sim, mas quando ela vê a foto do Rubens Paiva na televisão, falando da ditadura militar, e ela nem fala, ela só murmura, você lê os lábios da Fernanda Montenegro falando o nome Rubens, sabe? E a bicha lá, claramente, já com estágio de amnésia avançado, e aí essa foto desse marido perdido dela resgata. Mano, a Fernanda Montenegro é foda, né? Inacreditável o que a mulher faz com 5 minutos de tela, uma cadeira de rodas e sem falas. Mano, não tem Frances McDormand, não tem Viola Davis, não tem Kate Blanchett que supere o talento da Fernanda Montenegro, tá ligado? E olha que eu sou paga-pau dessas três mulheres que eu acabei de falar, principalmente da Frances McDormand. Eu sou do time que, assim, eu falei assim, se for pra perder, pelo menos perca pra Mickey Madison. Mas toda vez que eu lembro que os caras perderam a oportunidade de contar essa história da filha com a mãe, um membro diretor, aí é realmente revoltante, né, meu amigo? Mas assim, eu não vou ser hipócrita e falar, nossa, vai tomando com Mickey Madison. Porque eu gostei dela, eu gosto dela. Mas ao mesmo tempo, tomando cu, tá ligado? Enfim, eu me exaltei de novo. Eu só me exalto também, né, mano? E detalhe, eu tenho uma história pessoal com esse livro. Porque uma vez eu tava numa viagem de família, minha avó fez aniversário, ela levou a família inteira pra viajar, lá em Bertioga. Aí, beleza, mano. Tava todo mundo lá na piscina, já tava final de churrasco. Meu padrinho, ele ficou muito louco de cerveja, começou a falar um monte de bosta, tá ligado? E o resto da família nem dando bola, tá ligado? Aí, mano, meu padrinho começou a falar pro meu tio Walter, que ele é. Meu tio Walter e meu pai, porque meu pai é escritor e meu tio Walter ele dá aula, ele doutorado pela USP, ele inteligentão. Então ele quis pagar de inteligente com meu tio, falou: E Walter, tá ligado o livro do Marcelo Rubens Paiva, mano? Eu li outro dia, é muito bom. O pai dele, que foi sequestrado na ditadura. Aí ele, sabe falando de que livro, mano? Você tá louco? O Orangotango, o Fresno Velho? Ele, não, cara, é o livro do Marcelo Rubens Paiva, da ditadura, cara. Ele faz ele contando o pai dele, que foi sequestrado, que foi morto. Aí o Aí meu pai, deixa de ser burro, tio. Você tá falando de outro livro. O meu padrinho foi revolucionário, ficou falando, pagando pau pra esse livro 1000 anos antes dele sequer pensar em ser um filme, mano. Visionário, tá ligado? Visionário. O cara foi tirado de burro pelo meu pai e pelo meu tio, e acabou que o filme baseado no livro ganhou o Oscar. Caralho. Nunca que eu esperaria ouvir essa história agora, tá? Mas eu achei ela foda. Especialmente pelo seu tio tá bêbado. Mas, mano, puxando um pouco mais pro lado da fotografia, assim, tipo, o filme ele tem uma ambientação muito foda quando você pensa que você pegou o Rio de Janeiro e conseguiu fechar um monte de lugar pra colocar, né, carro antigo, ter todo aquele efeito das casinhas, tudo bonitinho igual era antes. E a trilha sonora também, né? As músicas não por ser um filme de ditadura, a gente pensa, pelo menos eu, penso que teria músicas de ditadura diretamente ditas, assim, tipo Cálice, tá ligado? Só que ele pega as músicas que são de resistência e que podem ser de ditadura, mas não acho que foram literalmente de ditadura todas elas, mas ressignifica, tá ligado? A gente se sente no Rio dos anos 70, tá ligado? Isso da música foi escolhido bem a dedo, principalmente as músicas do Roberto Carlos, que há uma grande, né, uma grande discussão para ser dita só sobre esse homem nessa época. Mas principalmente, por exemplo, eu não lembro o título da música, mas Jesus Cristo, né, a música do Jesus Cristo e tal, que foi tocada quando eles estavam sendo torturados. E eu acho que a música é um
além de um meio de ambientação, eu não diria que chega a ser um personagem, mas ele conta para quem, pelo menos, sabe um pouquinho dessa questão mais musical da época, conta uma história à parte até. Porque quando você liga. Isso o Jota até já falou comigo, então vou deixar uma parte para ele. Mas quando liga o rádio, tem o Roberto Carlos, e isso próprio conta uma história, uma parte daquela época, que é uma ambientação, principalmente para quem usa nossos avós, assim, que viveram ali, que eles entendem. Assim, eles conseguem entender. E a fotografia é incrível, não tenho nem o que falar, tipo, só de ser só a filmagem ter sido numa câmera analógica e tudo isso, tipo, é muito lindo de ver. Pela essa questão de ambientação também. Mano, graças a Deus que não é mais um daqueles filmes horrorosos que são lançados, mano, hoje em dia. Já reparou, Samuel, como os filmes estão feios? Eles estão feios, mano. Não tem textura. O preto não é preto de verdade, mano. O vermelho não é vermelho. Tudo meio broxa. É tão gratificante quando você vê um filme bom. Tem toda aquela granulação, né, de quanto é filmado em película. É, mano, ó, quando pô, tem dessa textura, tá ligado? Tem tesão na fotografia do filme, tá ligado? E, mano, o pessoal tá acostumado com o digital, pensa, vamos gravar qualquer bosta que a gente pode gravar 400 vezes. Mano, tem que pegar. Por isso que película é bom, né, mano? Que custa dinheiro, né? Aí o pessoal tá falando, não, não erra não. Se você errar, você errou R$ 200 em corte. Ah, mano, tem que voltar, mano, tem que voltar. Aí, depois o povo fala que eu sou saudosista. Os caras tão certo, né, velho? Pelo amor de Deus, mano. Os caras estão fazendo bosta, mano. Fazendo bosta. Por isso que o Tarantino é foda, porque ele faz os bagulhos só em película, tá ligado? Mas ó, Walter Salles, ó, o cara tem que gastar bilhões só fazendo filmes em película, mano. Enquanto a trilha sonora é outra coisa. Ô, pelo amor de Deus, mano. Os caras escolheram a música pro filme, mano. Ô, primeiro, que a família lá dançando junto. Pô, que cena linda, cara. Que cena linda, tá ligado? O cara, é isso que é o cinema, tá ligado? Você uniu o audiovisual em experiência lisérgica, tá ligado? Aí no final o Walter Salles mostrando aquela casa vazia com aquela música do Erasmo Carlos, é preciso dar um jeito. Mano, é isso, mano, aquela casa vazia, aquele luto e com aquela música de fundo, é preciso dar um jeito, tá ligado? Apesar de ser um artifício de narrativa óbvio, é necessário, tá ligado? Cara, você tocou no negócio da casa, né? A Sophie tinha falado que a trilha sonora chega quase a ser um personagem. Eu acho que a casa chega a ser um personagem, né? Mas que não seja a casa original, era do mesmo arquiteto, né? Pô, ela é muito bem utilizada em todos os momentos, seja quando a família tá feliz, seja quando chega a polícia lá e fecha todas as cortinas e já muda toda a atmosfera do filme. E o diretor de fotografia, que é o Adrian Territo, não sei como é que fala o sobrenome dele, ele falou que numa conversa com o Walter, assim, né, na pré-produção, o Walter enviou para ele uma pasta de pintores italianos, que as pinturas deles eram basicamente feitas dentro de casa. Aí, por exemplo, esses planos eram muito parecidos com o do filme, ele era a inspiração dele principal. Você vê isso até numa cena que a Fernanda, né, interpreta a Eunice, dá um tapa na cara da filha. Você vê que de um lado tem todo o banheiro e do outro lado tem vários cômodos. Eu acho isso muito legal, até quanto pra gente criar essa atmosfera para quando a casa tá abandonada, né? Abandonada não, né? Eles vão ter que se mudar. A casa, o que eu falei da música quase ser um personagem, a casa é um personagem. Tanto é que após crédito sendo meio que os móveis e os quadros sendo sem eles, mas tendo a sujeira, assim. Nossa, os créditos são uma parte, assim, muito, muito. Nossa, porque você acabou de ver uma pedrada, você acabou de ter o seu coração arrancado do seu peito. E aí tem a música junto com os takes da casa vazia, e ainda mais depois que acaba isso, tem as fotos da família, né? Gente, eu não lembro quando eu comecei a chorar. Quando eu comecei, eu não parei mais. Eu não parei de chorar desde quando eu comecei até o fim. E eu assisti esse filme com o Jota e outros amigos, e quando acabou o filme, quando acabou as fotos, eu nem falei com eles, eu só fui direto pro banheiro, me recompor, porque simplesmente foram, sei lá, horas chorando por conta desse filme e os créditos não me ajudaram também. Eu já tava o pó, já fiquei pior, assim, me derraparam para debaixo do tapete. Então, tudo é muita emoção, ai, tudo foi escolhido de uma forma muito delicada, tanto com o diretor de fotografia que você falou que você conheceu, né, quanto as escolhas de música dos atores, dos créditos,
Nossa, é tudo muito delicado. É isso, é tudo muito delicado. Eu guardei minhas lágrimas pro Oscar, que eu sabia que a gente ia ganhar, mano. Porque, inclusive, chorei vendo o Brasil ganhar. Fiquei no estado catártico, catártico. Cara, eu vi um vídeo de um cara falando duas coisas que ele não gostou muito, e uma eu até concordo, outra eu discordo, eu queria saber a opinião de vocês. A primeira, ele falou sobre os diálogos. Ele disse que sabe aquele tipo de filme que tem os diálogos só pra encher linguiça, assim? Que não fala muito sobre os personagens? Ele disse que isso acontece muito no início do filme. Eu discordo, porque eu acho que tá mostrando o dia a dia ali da família, exatamente pra gente criar empatia, tanto se identificar com alguns personagens e também pra ser mais doloroso quando o Rubens for levado. E agora uma outra coisa que eu concordo é que no final do filme, quando o Marcelo já tá na cadeira de rodas, e aí eles vão lá acho que é no cartório, né, pegar a certidão de óbito, e aí tem a mulher lá que começa a falar do livro do Marcelo. Essa hora eu concordo que eu acho meio forçado, assim, meio que o Walter tá fazendo propaganda do amigo. Nossa, essa parte é a parte mais paia do filme. É que o fanservice dos caras, mano. Mas na parte dos diálogos, eu acho que, pô, foi necessário, faz parte do storytelling do filme, que se não tivesse, se talvez fosse mais rápido, não teria o impacto que teve. E é só o cotidiano. O começo é cotidiano da família. A gente é inserido num trem, tipo, que já tá andando. Essa é a ideia. O trem não acabou de começar. O trem já está andando e a gente entrou nele. Então a gente vê a família como ela é, o cotidiano dela, até ser interrompido e o filho descarrilhar. Ah, mano, a parte dos diálogos, eu discordo com esse cara. Mano, esse cara aí que falou isso é um imbecil, primeiramente. E, pô, mano, o diálogo, ele não necessariamente serve pra você agregar propriamente a história. Ele serve pra dar, mano, pra dar o ritmo da cena. Às vezes pra você mostrar a personalidade dos personagens, pra você demonstrar só simplesmente o cotidiano, mano, as pessoas conversando, tá ligado? Às vezes uma coisa mundana é o que faz o filme ser o filme. O filme, ele funciona com essas coisas mundanas, tá ligado? E o tipo de cara que reclama disso é o mesmo cara que fica ali babando ovo do Tarantino, tá ligado? Você não pode reclamar de uma coisa e ficar pagando pau para outro, que o Tarantino, ele faz a mesma coisa. É aquele diálogo, né, que não leva a lugar nenhum, os caras falando sobre a bosta do hambúrguer. E mesmo assim, mano, o povo aplaude. O povo aplaude. Por quê? Não sei, mano. Porque o cara é gringo e é queixudo, não sei. Aí o filme tentando trazer uma sensibilidade para uma família com esses diálogos mais do cotidiano mesmo. Aí o povo reclama: ah, mano, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus. Esse cara que falou é um imbecil também. Nada contra você. Eu agradeço a todos que assistiram o episódio, e pra você que tá gostando, segue a gente lá, @MapleFilms, que tem muito projeto bacana. Até o próximo episódio.